Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse grupo de Paz e Amor. Paz e Amor. Então, do livro Minuto de Sabedoria, página 202. A riqueza não depende do dinheiro que você haja acumulado. Quem tem riquezas e não sabe ajudar o próximo é pobre. Quem guarda com avareza os dons que recebeu de Deus é pobre. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto, de sorriso, de encorajamento, é pobre. Mas aquele que, mesmo pouco ou nada tendo, sabe doar e ajuda ao próximo, esse é rico imensamente. Legal. Ai, Senhor Jesus, Espíritos amigos, agradeço novamente mais essa oportunidade de estar aqui reunido com esse grupo, em busca de conhecimento, em busca de troca, em busca de caridade. Querido Mestre Jesus, permita que nós possamos levar esse trabalho da melhor forma possível, que possa ter a palavra fácil para ajudar nossos irmãos e que todos nós possamos sair daqui muito melhor possível. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos compartilhar. Todos estão vendo? Sim, Zé. O medianeiro e o ambiente. Perfeito. Eu já me perguntaram por que eu uso assim com essas faixas pretas de lado. Na verdade, eu faço as apresentações de forma que eu possa usar em vários lugares. Então, essas apresentações a gente dá em outros locais também. E aí, os outros projetores, nem todo projetor permite, né, o uso da tela maior. Mas acho que assim dá para todo mundo ver. Né? Então, nós hoje vamos falar, né, do livro Miramês, a Segurança Mediúnica, o medianeiro e o ambiente. Ele está no capítulo 33, esse é o título, o medianeiro e o ambiente. Bom, já sabemos como é que a gente se comporta, né? Pode perguntar o que quiser, pergunta, não deixe para o próximo encontro. Essa didática é muito melhor para todos nós, né, gente? Não vamos deixar dúvida para depois. Então, eu já peguei o texto e dividi em várias partiçõezinhas para a gente poder ir comentando conforme a gente vai lendo. Ok? Bom, o medianeiro e o ambiente. A segurança mediúnica pede vigilância no empenho dos trabalhos a fazer. Já chamou atenção na primeira linha. Atenção, vigilância, sempre alerta, né? Vigiai e orai de tudo que se possa fazer. O doente que pode ir ao lugar preparado para o tratamento de vibrações e passes não deve ser visitado pelo médium curador, já que o enfermo deve fazer alguma coisa em seu próprio benefício. As trevas acompanham, por vezes, os desequilibrados e têm mais forças de influenciação no lugar onde já se radicaram ou se sintonizam. Aí você vê a riqueza desse parágrafo, né? Vou tentar esmiuçá-lo mais. Doentes. Né? Então, aqui o foco está naquelas pessoas que precisam, de alguma forma, de ajuda e pedem, né, a nós, os espíritas, na intenção de que a gente possa irradiar ou possa ajudar de alguma energia. E mais ainda, né, porque as pessoas são muito carentes, então, normalmente querem presenças. E eu conheço muita gente que não se diz espírita, mas pede ajuda de nós espíritas. Então, tem muitas casas, né? Eu já participei até desse tipo de grupo, que as casas têm grupos de visitas fraternas das pessoas. Então, o Miramês está falando exatamente desses grupos, né, que fazem visita aos enfermos. Então, ele chama atenção nesse parágrafo aqui para a gente não fazer isso se o enfermo ele pode ir à casa espírita. Não tentar fazer esse tipo de visitação, levando principalmente o médium curador, que é um médium diferente,
né? E assim, é muito comum, né? Desequilíbrio nessas situações. Assim, existem vários casos, né? Eu já participei de muita coisa que tem a ver com esse tipo de trabalho, né? E lembrando lá na última frase, né, que as trevas acompanham por vezes, né? Então, quando a gente vai a uma casa de alguém e é com o intuito de tentar ajudá-lo espiritualmente, tentar ajudá-lo em uma espécie de cura, a gente tem que se lembrar que muitas vezes as doenças são originárias de irmãos que estão ali ao redor, de obsessão mesmo. Às vezes a pessoa não tem nada, faz todos os exames médicos, mas está ali, está mal, está para baixo, está triste, está com algum problema intestinal, né? Aí esse longo, né, processo de obsessão pode levar a uma doença muito séria, né? Então, esse é o ambiente, né? O problema todo é se localizar. Que ambiente é esse? É o ambiente de estar na casa ou naquele local onde está um enfermo e como se visitar e visitar ou não. Alguém falou? Não. Eu tenho aqui um som aqui. Ok? Até aí, então? Tranquilo, Zé. Ok. Outra coisa também dessas visitas, né, os médiuns, né, o pessoal que faz parte da equipe de visita, né, vão com algumas intenções, né? Intenção de ter boas vibrações, de dar passe nessa pessoa, né? Nesse que a gente chama de enfermo, né? Na verdade, o enfermo aí é muito entre aspas, né? Aquele sem saúde. Não necessariamente é um enfermo, pode ser uma coisa, a enfermidade aí é um termo genérico, né? Para denotar aquela pessoa que não está realmente em equilíbrio. Bom, continuando, então, o médium desprevenido pode ser rudemente atacado por essas entidades das sombras que ali estagiadas. As visitas aos enfermos somente são aconselhadas quando estes não têm condições de se locomoverem, e mesmo assim, em grupo de plena afinidade. Durante as visitas e os passes, não deve haver discussões, pois o ambiente não é adequado para as conversas, nem para que se lembre de infortúnio. E olha como é que é importante aí, né? Então, tá bom, alguém está enfermo, mas não pode se locomover. Tá? Normalmente frequentava a casa espírita, né, para se receber seus passes, participar das reuniões públicas, aí, por algum motivo, precisa de ajuda. Aí chama a equipe, e a equipe vai lá. Mas, mesmo assim, não sendo muito aconselhado, mas, mesmo assim, vamos lá, vamos na fé. Mas, se essa equipe não tiver especialmente preparada, né, como ele fala aqui, em plena afinidade, a coisa pode não dar certo. E assim, ele pode chegar lá e não conseguir o objetivo alcançado com aquele enfermo, e também sair os médicos enfermos desse local. E é interessante que ele fala que durante as visitas, os passos, não deve haver discussões. Que discussões são essas? São aqueles bate-papo, aqueles assim, na verdade, não é uma visita social, né? Então, assim, eu já fui até em alguns lugares que a pessoa que estava lá ia nos receber, que foi avisada que a gente ia e tal, com um grupo de médicos, chegou lá, tinha uma mesa com café, com pão, com bolo, com tudo que possa imaginar, mas assim, o princípio não é uma visita social, é uma visita de socorro, é uma visita de auxílio. E assim deve ser mantida. Você, quando vai no hospital visitar um enfermo, você não toma café com ele no quarto. Né? Pelo menos, lógico, não é isso. Né? Nem deve levar bolo na bolsa para poder oferecer ao enfermo. Não é essa a intenção. Então, o Miramês está chamando a gente a atenção para isso, né? Que a gente deve ter muito cuidado. Né? A conversação, então, posso dizer que seria a primeira armadilha. Né? Tem muita gente que é tagarela, de fato. Cuidado com tudo. E, às vezes, aquela pessoa enferma é um grande amigo, está há muito tempo na casa espírita, parou de ir, mas esse é o ponto. Né? Se a pessoa está ali, está enferma, vamos lá, pode ser que depende que ela esteja sob o domínio de espíritos obsessores, então é muito necessário cuidado, a vigilância nesse ambiente, para a gente não sair de lá contaminado. Olha como é importante. Até aí tudo bem? Estou seguindo?
Ok. Tranquilo, Zé. Qualquer invigilância é motivo de influenciação. E o médium imprudente é abandonado pela sua teimosia e depois envolvido nas artimanhas dos inimigos da verdade. Essa história do abandonado, a gente tem que sempre se lembrar que, por exemplo, o anjo da guarda não nos abandona, nunca acontecerá isso, mas ele se afasta. A gente, se for vigilante, teimoso, marrento, né, como se diz aqui, fica difícil, fica complicado essa coisa. Então, essa influenciação ela acontece. Tem muito mais do que a gente possa imaginar. E a imprudência aí, ela é a primeira armadilha. Então, aí eu vou lá, eu tenho fé, eu acredito, pô, eu trabalho com isso há 30 anos, e depois dá umas bobeiras e acaba influenciado. Aí volta passando mal, com dor de cabeça, com tonteira, e olha quantas vezes eu já vi isso. É necessário que converses com o enfermo acerca das coisas elevadas, não sendo necessário saber muito sobre os seus desequilíbrios, pois o remédio que tens nas mãos é baseado em um só princípio, o amor. Então, assim, a gente tem que chegar lá numa casa e perguntar: o que está acontecendo contigo? Aí a pessoa pode falar assim: foi meu marido, ele se separou e tal. Mas por que você se separou? Isso não interessa, isso não faz parte. Tem que mudar a conversa e não é para entrar nessa prosa, para dizer coisa do tipo: que pena, né? Mas vamos seguir em frente, vamos ler uma coisa nobre, vamos fazer uma coisa melhor, vamos levantar daí, vamos abrir essa janela. Então, assim, é necessário um outro ponto de vista. Mais recentemente, né, aparece na Casa Espírita, né, a figura, né, do auxiliador fraterno. E essa é uma pessoa que está sendo uma ferramenta muito importante na Casa Espírita. Então, essa visitação aos enfermos é um bom trabalho, uma boa oportunidade para esses medianeiros, né, para esses trabalhadores incansáveis que estão na ajuda maior. Eu grifei essa palavra amor porque, de certa forma, se você substituir essa palavra que está aí, amor, por fraternidade, né, para você ter uma outra coisa que não o amor por si só, e sim a vontade de ajudar, né, fica mais leve, fica mais tranquilo esse tipo de coisa, né? Porque às vezes é uma pessoa que até você não gosta, ou uma pessoa que não é simpática. Então, você usar ele fala, né? A base é o amor, mas a gente precisa de ter uma certa fraternidade, a tal da empatia, né? Mesmo se é uma pessoa que não entre aspas, não é muito das nossas afeições. Então, caridade é o que se aplica aí. Por isso eu grifei essa palavra, tá? Silêncio, né? Os 4 silenciosos. Nossa, vamos falar alguma coisa, gente. Tá Prestando muito bom, atenção. tá explicando super bem. Que bom, que bom. Eu quero causar dúvida. Explicar bem não é meu feitio. Se tiver com dúvida, é melhor. Eu já tenho uma, Zé. Vou te Opa, perguntar. Olha só. pode Quando perguntar. eu comecei a estudar um tempo atrás, logo que eu mudei para a França, o livro Missionários da Luz no Evangelho na casa de alguns amigos espíritas aqui. E um capítulo que eu não me lembro muito bem qual que foi, me chamou muita atenção, onde a caravana visitava a casa de uma senhora que o marido que o marido sofria muitos ataques, mas ele não estava sabendo de onde vinha. E eles descobriram que ele escondia bebida alcoólica debaixo da cama, garrafa de bebida alcoólica. Nesse caso, como que se procede o tratamento da espiritualidade para influenciar a pessoa que está sob esse domínio do mal, teoricamente, a largar o vício? Você consegue me explicar isso, por favor? Você usou uma palavra assim, pesada, né? Domínio do mal. Né? Vamos mudar isso aí. A pessoa que está sob domínio de qualquer espírito, às Falei vezes errado. não é nem alimentação, né? Tem gente que guarda doce, bala, bombom, aí vai por aí fora, bebida. Mas tem pessoas que jogam também, tem vício, por aí afora. Mas são 2 momentos, ou
ajustando para o nosso estudo, dois ambientes diferentes. É aquele ambiente onde os espíritos socorristas vão às casas, que é diferente. Eles já têm, porque eles só vão fazer isso quando tem um certo grau de elevação. Então, o E André isso Luiz se participa. aplica ao nosso estudo de hoje? Acho que sim, né? Porque a gente está falando não é sobre o médium, mas pode ser feito socorro pelas entidades desencarnadas também, né? Isso pode Pode, acontecer. pode, mas o objetivo desse estudo de hoje é para os médios encarnados, nós, os trabalhadores do dia a dia, os trabalhadores da seara. Isso está para a gente. Até que Sim, ele fala sim, um grupo em sintonia. sim. Então, a gente precisa ter essa sintonia. Claro, a gente vai estar assistindo. Né? A gente vai num trabalho desse, a gente não está indo sozinho. Não é aquele grupo exclusivo do centro espírita ou do que for, pode ser. A gente precisa ter também a ideia do espiritismo. Você pode, esse tipo de socorro existe em todas as religiões. Mas nós temos que focar aqui no nosso estudo. Né? Então, se a gente vai na casa de alguém e esse alguém está sob influência de espíritos não malignos, obsessores, é claro, né? A gente vai lá. Mas se a gente não tiver assistência do plano espiritual maior, a gente pode causar problemas para a gente mesmo. Porque esses perseguidores são tão ferrenhos que pode acontecer. Do livro que você falou, é uma assistência do mundo espiritual. Mas a gente sabe que o mundo espiritual precisa de nós aqui no mundo físico para fazer as coisas. Entendeu? Então, o nosso trabalho, né, de medianeiro, não necessariamente médio, né, mas, vamos lá, tarefeiros, né, é importante, porque eles vão nos ajudar, né, vão ajudar vindo as palavras, vindo as ações, as reações. Né? Às vezes, um ouvido é o bastante para ajudar uma pessoa dessa. Isso Só que que eu a ia gente tem falar que dar o nosso agora. ouvido, né, com segurança. Sim, sim. Entendeu? Porque às vezes você pode ser influenciado também, né? Por quem Tá. está falando ou pelos acompanhantes de quem está falando. Exatamente. Vou dar Tá um bom. exemplo seu, tá? O teu exemplo que você falou da casa aí do velhinho, né? Que você passa em frente, que tem vontade de entrar, não é isso? Isso. Perfeito. Isso é um bom exemplo. Mas que condições você deve fazer? Você vai lá para quê? Para ajudá-los? Ou é só para conversar? É uma visita social ou é de fato uma ajuda mediúnica? Primeira pergunta. E Isso no eu não caso, consigo te explicar ainda, mas o meu tá, coração tem um forte desejo de entrar para ajudar, entendeu? se for Isso uma parte. ajuda. Perfeito. Se for uma ajuda só pela presença, pela visita, pelo social, perfeito. Mesmo assim, nunca esqueça de rezar antes de entrar e rezar depois de sair. Claro, Porque claro. você não sabe em que condições esses irmãos, como em qualquer lugar, estão. Então, você precisa, de certa forma, né, não ficar conectado àquele ambiente. E a Pode ser um gente também ambiente. percebe isso, Zé, quando a gente vai à casa de amigos também, sabe? Nós que temos uma sensibilidade maior, por causa da mediunidade, a gente percebe essa ambiência, né? Isso aí. Então, Então, esse é o ponto. Essa visitação a um ambiente que não é um ambiente protegido da casa espírita, uhum, então ele está dando dicas para a gente tentar se proteger. Visita a sim, casa de amigo é a mesma coisa. Só que uhum, aqui ele está focando naquele medianeiro que vai fazer o auxílio de saúde, vamos dizer assim, para aquelas pessoas enfermas. Tá tá bom? bom, muito Ajudou? obrigada. Perfeito. E tem uma coisa mais interessante, tá? Como a gente está na era do virtual, a gente está participando de um grupo virtual, né? Então, essa visitação ela pode ser virtual. Você imagina o seguinte, você está numa pessoa, assim, um dos quadradinhos seus é uma pessoa que está em desequilíbrio. Nós somos espíritas, médios. Nada impede dessa sintonia acontecer, e nada impede de virtualmente eu estar naquele ambiente e ser influenciado pelos obsessores de lá aqui. É porque na época Perfeitamente compreendido. na época que foi escrito esse livro, não existia essa ideia do virtual. Agora tem, agora nós estamos num novo movimento, né? Um novo normal, que é anormal, mas esse novo normal é importantíssimo. Né? E é aí Então, que a esse gente tem livro, que aprender a se policiar, né? exatamente, ele é fundamental nesse ponto, porque ele vai nos ajudar até nas visitas virtuais, né? Que pode acontecer como? Com o computador, com o celular,
ou até mesmo via telefone. Porque se você prestar atenção, quando você fala, tua voz sai lá no ouvido da pessoa, virtualmente você está do lado dela. Claro, claro. Então, são emanações, né, que estão lá que podem te alcançar também. Então, olha a importância, né? Qualquer trabalho que a gente fizer, precisa fazer oração antes. E é E quando engraçado encerrar, como dê às vezes a outra gente oração. capta isso, né? Pelo telefone Exatamente. mesmo, conversando com alguém que não está equilibrado, a gente capta e se a gente não se policiar, acaba arrastando isso para nossa ambiência. Zé, muito obrigada, pode continuar. Só uma observação aqui, complementando, curtíssima. A sintonia, ela desconhece barreira. Exato. Sim. E Desconhece assim, barreira, bloqueio. À Isso eu medida já que percebi, Lu. Isso eu já percebi Sim, muito. pensamento é uma ferramenta maravilhosa que a gente não aprendeu a utilizar. Agora, a Joana de Ângeles, através de Valdo, tem uma Excepcional. colocação muito interessante acerca disso. Nós estamos entrando na era do pensamento. Então, Uhum. quando todos nós aprendermos a utilizar de uma forma linear, altruísta, o nosso pensamento, mas de uma forma prática, né? A gente vai promover, entre aspas, e me perdoe até a colocação, milagres. Porque a gente ainda não tem ainda domínio da coisa, porque moralmente não estamos tão evoluídos para utilizarmos essa ferramenta de uma forma positiva. Sabemos a mecânica, mas ainda não nos foi permitido utilizarmos de uma forma mais ampla, até porque, né, ainda vivemos esse planeta de provas e expiações, e a energia que vibra no planeta ainda é referente ao planeta de provas e expiações. Quando nós entrarmos definitivamente no planeta regenerado, nós vamos dar um salto quântico na qualidade e na execução da transmissão do pensamento. E por isso, né, Lu, completando a sua fala, é que a gente deve sempre trocar o pensamento negativo, assim, na hora, por um positivo, mesmo que Exato, seja muito exato, difícil, porque exato, você troca perfeito, de frequência. E isso eu estou perfeito. fazendo como exercício, sabe, todos os dias, e tem dado muito certo, é muito legal. Ué, o próprio Divaldo tem uma fala dele, né? Nem enjoa, é dele mesmo, né? Até já apresentamos aqui um videozinho, um PowerPoint, que fala sobre isso, né? Nós temos o direito e o dever de modificarmos os nossos pensamentos. Não o fazemos porque não queremos. Nós não, Porque obviamente. sempre A nos humanidade... colocamos na condição de vítima e não de Exato, agressor, perfeito, perfeito. É isso aí, isso aí. né? Então tá Obrigado. bom, vamos continuar. Nossa, está melhorando, o negócio está bom, hein? Ok, então, continuando, né? Se estás com o coração cheio de amor, que aí eu traduzo por caridade, essa virtude divina visitará todo o organismo físico e espiritual do irmão em decadência, assumindo a posição de benfeitor, que restaura todos os desequilíbrios de acordo com a mente do necessitado. Olha a palavra-chave, mente, porque do que se fala de desequilíbrio, doença, está ligado ao pensamento da pessoa. Quando o pensamento não ajuda, ou está de outra forma, uma vibração não tão elevada, a doença aparece. Procura mudar alguma coisa no modo de pensar do enfermo, pois a mente é uma força poderosa, capaz de estimular a fé e fazer o próprio enfermo curar-se. Lembremos que Jesus dizia aos enfermos quando eles saíram curados: tua fé te curou, vai e não peques mais. Então, aí Jesus atribuía a doença, né, justamente ao pecado, ao erro. Mas aquelas pessoas todas que né, foram curadas por dois motivos. De fato, era chegada a hora de elas serem curadas e a fé estava envolvida nisso. E assim, se a gente não consegue chegar, porque é muito comum, né, o espírita chegar na casa do enfermo e começar a falar de espiritismo. E, na verdade, não é hora disso, é a hora do consolo, é a hora do abraço, né? Hoje não pode mais abraçar, mas a hora do abraço espiritual. Você tem que se colocar no lugar da pessoa que não recebe visitas por estar enfermo e precisa de algum consolo, de alguma palavra que lhe dê um pensamento melhor. Saia daquelas ideias, né, que dão
origem às obsessões, que dão sintonia às obsessões. Então, esse é um ponto crucial. Então, você imagina, se você vai visitar alguém e um dos médicos está desequilibrado, o que acontece? Todo o trabalho fica desequilibrado. E é muito importante isso, essa sintonia, essa vontade de fazer, a empatia, a ideia de ter a caridade no coração para aquele tipo de coisa. E estar, de fato, preparado para tudo. Porque se somos médios, então, num ambiente que é influenciado pelo espírito não malicioso, vamos dizer assim, então eles podem sim influenciar os médios. Tem que estar preparado para isso. Então, não é para ir visitar qualquer um que seja fazer dele obsessão. Não é para, como se diz, né? Não é para ir na casa de ninguém e fazer um descarrego. E nem para ficar receitando chazinho. Não, você toma um chazinho de camomila porque isso vai te ajudar. Não é assim, nós não somos médicos, nós somos enfermeiros, nós somos ali só auxiliares. E o melhor que seja, no máximo, o padrão passa. Se assim, a pessoa permitir. E não ultrapassar isso, até a água purificada. Porque eu até conheço pessoas que têm certa alergia a alguns chás, então a gente pode correr algum erro, algum problema. Então, é muito importante nessa hora. Então, a gente precisa estar muito bem preparado para esse tipo de trabalho, que é um trabalho de caridade imenso, e que exige, assim, muita educação mediúnica. E a gente sabe, né, nosso trabalho diário, que educação mediúnica é uma coisa que ainda está faltando, mesmo em pessoas que estão há muito tempo na casa espírita. Tudo bem até aí? Super. Vamos lá. Então, estimula o doente a urgente necessidade de mudar seus pensamentos. De novo, está falando, porque a doença ela bate primeiro pelo pensamento, depois é plasmada no corpo. Eu, há uns 6 meses atrás, conversando com um amigo espiritual, ele falou, olha, você está com medo da Covid, espera a próxima doença, que é uma doença psicossomática. As pessoas vão começar a plasmar doenças dela mesma. E o que é pior desse tipo de coisa é que essa tipo de doença plasmada não tem remédio e não tem vacina. Olha que situação. Olha o perigo que nós corremos se a gente não conseguir, desde já, começar a estimular os nossos pensamentos sendo positivos. De novo, então, deixa eu ler de novo aqui. Estimula o doente a urgente necessidade de mudar seus pensamentos e de aprimorar as palavras em boas conversações, explicando-lhe a chave de quase tudo isso é a boa leitura e pode indicar livros referentes a esse assunto. Qualquer doente pode curar-se ou melhorar seu estado pela própria disposição, assumindo um gesto de transformação. Assim, se ele quiser, de fato, mudar, e tiver força para isso, e o nosso apoio, com certeza ele vai mudar. Isso é fato, que depois de tantos anos trabalhando no SEAD, tem pessoas que iam no centro só para ouvir a evangelização, nem subiam lá para receber o auxílio médico e se curavam ali mesmo. É possível? É possível. Boa palavra, boa leitura. E a gente tem que incluir nessa hora aí a internet, porque existem muito boas palestras, né, na internet, existem pessoas maravilhosas nos ajudando. Tem um amigo aí chamado Luciano Reco, né, que está fazendo, tem um acervo maravilhoso de palestras, de assuntos, né, que é muito bom. Que acervo maravilhoso e pode, sim, ajudar muitas pessoas. Não mesmo não, Zé. Obrigado pela referência, mas todo esse material riquíssimo, conforme você colocou, é de todos nós, meu querido. Sim, mas quando a gente vai procurar lá no YouTube, a gente procura por Luciano Rep, certo? Então, assim, não tem jeito, a referência é você. O Eu estou acervo promovendo. está lá na tua página, eu sei que ele é nosso, tudo bem, mas a referência continua, certo? Assim, e é maravilhoso, né? Assim, porque tem assuntos, coisas diversas. O nosso grupo, né, por ser um grupo mais eclético, não fechado, né, fechado que eu digo estritamente, quase dogmático, né? Então a gente tem assuntos diversos e isso facilita muito e ajuda muitas pessoas. Então essa é a bola da vez.
Ou seja, é estimular as pessoas que existe sim muita possibilidade. É claro que, ao mesmo tempo que você fala assim, olha, leia esse tal livro, veja esse tal tipo de palestra, vai para fazer, você pode até fazer um papelzinho padrão para ajudar as pessoas que têm dificuldade com isso, bota os links lá, mas também tem aqueles que você deve falar assim, olha, não veja essa criatura, não veja esse site, né? Não visite isso, porque isso não é bom. Ok? Tal mudança depende muito, desculpa, quando a mente se transforma, o corpo acompanha. Tal mudança depende muito da vontade do doente e da superioridade de quem o orienta. Olha os dois trabalhando juntos. Não a superioridade arrogante, mas aquela onde o amor, ou seja, a caridade, domina falando ao coração. Olha como é importante o nosso trabalho aí. Então, a gente tem que estar munido, sim, de muito boa vontade. E não é só de coração, não adianta só isso mais. A gente precisa, de fato, estar preparado. Porque, às vezes, a gente vai num lugar desse e palavras erradas podem destruir pessoas, podem destruir pensamento, destruir fé. Não cabe a nós, não temos o direito de tirar a fé de ninguém. Então, a coisa que nessas visitações, a gente é espírita, mas naquele instante nós somos, sim, auxiliadores, não espírita. Precisamos mudar muita forma de pensar. A gente não vai visitar um doente para fazer de obsessão. A gente vai para ajudar. E da melhor forma que tivermos na mão. Alguém vai falar aí? Eu Isso. ia fazer uma pergunta. É que eu não escutei direito, desculpa, quando você falou. Tal mudança depende muito da vontade do doente e da superioridade de quem orienta. Superioridade. Oi, Raquel! Da superioridade. Essa superioridade é o médium? É o médium, Zé? Essa superioridade aí a gente tem que entender como, é melhor falar assim, o esclarecimento dos medianeiros. Ah, Ou seja, esclarecimento do pessoas mediunismo. Tá. esclarecidas, né? E é claro, não adianta só leitura. Pessoas com a prática desse tipo de trabalho, né, que já fazem. É claro que um grupo vai ter sempre aquele que tem mais prática que o outro. Mas o intuito é esse, ó. Vamos combinar isso aqui. Você está começando agora, só escuta, auxilia, põe as mãos, deixa que eu falo. Mas aos poucos a pessoa vai ajudar. Esse é o nosso papel. Então, quando a gente fala isso, quando eu falo dessa forma que eu estou falando, aí sim se destaca a tal da superioridade do quem orienta. Não é ser superior, arrogante, não é o superior, não é o presidente da casa espírita que visitar, não é nada disso. Sim, a pessoa que terá o esclarecimento e o equilíbrio para esse tipo de socorro. Zé, Ajudou? só um complemento. Vai lá. Quando a gente fala em superioridade, não é entrar no antagonismo que a palavra pode gerar em termos de interpretação, e sim a Exato, superioridade moral ou a ascendência moral construída diariamente através do estudo e da prática do bem. exato. Mas, assim, quando a gente fala superioridade, a gente tem a ideia de espírito superior, né? A gente bota no patamar, a gente bota lá no muito alto, né? Que não é isso, né? Essa superioridade ela pode ser uma coisa muito sutil, ela pode ser extremamente sutil, né? Porque você pode ter uma pessoa que tem um certo esclarecimento, você pode ter um médium, né, que é muito extensivo, mas é extremamente equilibrado. É disso que nós estamos falando. Então, a gente não pode botar em pedestal, não pode botar em altar, nada disso. Essa superioridade ela tem a ver, sim, como o Luciano está falando, com aquele nível moral da pessoa, com aquele esclarecimento espírita que ela tem, com aquela vontade que tem de trabalhar. E isso faz muita diferença para a gente não. São duas coisas para não acontecer: para a gente não prejudicar quem já está prejudicado e para não se prejudicar. Boa tarde, Raquel. Sem luz, né? Olha, espírita Boa não pode falar mais tarde. disso, não é sem luz, é sem energia. Eu disse sem luz elétrica. Eu Positivo e operante, eu expliquei. entendi. A luz não se apagou. Bom, continuando, então, não deves, no mesmo instante que chegares ao ambiente, ir exercitando a mediunidade de passe ou de sopro curador. Em primeiro lugar, domina o ambiente. Faz a limpeza espiritual por modulações mentais em conjunto.
orando em silêncio, para que possas afinar-te com as forças superiores, sem desejar algo em troca do que estás fazendo. Faze tudo por amor. De novo, eu grifei, faze tudo por caridade. Zé, posso Olha, fazer um comentário? pode. Isso é uma coisa muito, muito bacana que você está falando aqui, me lembra de uma situação. Não sei se eu já comentei no grupo, desculpa se eu estou sendo repetitivo. Mas uma vez a gente, no trabalho de assistência social, lá em Blumenau, entramos num casebre, uma pessoa bastante doente, um senhor deitado na cama, ele tinha ali uma mangueira saindo do dreno. um dreno saindo do intestino e entrando num balde, né? E era um dia horrivelmente quente. O cheiro daquilo era insuportável. No momento que a gente entrou, eu tive dificuldade de respirar. Eu juro que eu quase vomitei. Tão forte que era o cheiro. E eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer o trabalho de passe? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Porque no mínimo, a gente ficava uns 15 minutos ali com a família, às vezes meia hora, dependendo como o trabalho evoluísse. Aí um amigo meu, ele falou, Marcos, posso fazer a prece hoje? Claro, ele preparou uma prece muito bonita, né? Mas assim, era uma situação de angústia. Era uma situação de angústia. E ele começou a fazer a prece, e aí eu me posicionei pertinho da janela e para tentar pegar um pouco, para poder respirar, assim que era a situação. E aí, de repente, eu fechei os olhos, comecei a me concentrar na prece, fazer o passe, e aí, de repente, entra por aquela janela uma brisa com perfume de rosas. E higienizou todo o ambiente. Eu falei, que maravilha, que coisa boa, né? Aí depois, a hora que terminou a prece, eu falei assim, deixa eu ver se tem algumas rosas por aqui, né? E a hora que eu fui olhar para fora, tinha um esgoto a céu aberto, rosa não tinha nenhuma não, né? Aí a gente vê como que é interessante quando a gente vai preparado, imbuído, quando a gente quer fazer o bem, a gente leva essa carga de amor, como você tanto falou hoje, a espiritualidade ajuda, né? É um trabalho conjunto. Sim, né? Esse é o ponto, né? Porque tem gente que chega, aí tem um problema da pressa, né? Tem médium com pressa para ganhar. Chegando com pressa, não, venho aqui para te ajudar e tal, a gente vai ter mais 3 casas para ir, então vou aqui te dar um passe, senta aí que eu vou te dar um passe. Então, é assim, pega um copo d'água para fazer a água retificada. Tá? É isso que não deve ser feito. Ele está falando que assim, vai, olha o ambiente, né? Faz a tua oração. É quase assim, parece uma coisa estranha, parece mania, né? Mas entra com o pé direito, faz uma oração. É tudo simbólico, mas é isso que ele tem que fazer. Vou dar um outro exemplo, né, o Marco? Dentro dessa tua ideia, tem uma conhecida que foi fazer, eu esqueci o nome da cidade, mas ela fica bem ao sul do Rio Grande do Sul, e é um porto, né? Não é Porto Alegre, não. É um porto, então é uma cidade que chega, tem muita entrada e saída de navio. E associado àquele porto, tem uma favela, né? Um local de baixa renda. E os visitadores, né, do centro espírita próximo eles foram lá, chegando uma pocilga mesmo, né? Um esgoto a céu aberto, casa com teto vizinho e tal. E no meio da sala, uma televisão de 50 polegadas. A criatura, no momento que entrou, bloqueou. Porque mentalmente dela, pô, essa pessoa não está precisando de ajuda. Como é que pode uma pessoa pobre desse jeito, que não tem comida, né, que eu estou aqui para dar uma cesta básica, com uma televisão de 50 polegadas? E aí depois veio a explicação de alguém que morava ali, olha só, essa televisão não foi comprada por ela. Os bandidos da área aqui, eles, para poder fazer um vínculo entre essas pessoas, para as pessoas não falarem nada, não denunciarem nada, eles colocam coisas bem marcantes nas pessoas. Então, dão móveis, dão televisões, telefones, tudo aquilo. Então, a gente não pode sair julgando. Esse julgar, porque eu estou falando do mental. O mental é que nos derruba, né? Então, voltando para o nosso ambiente, né? Entre aspas, nós estamos chegando numa casa e, sabidamente, a pessoa está enferma de alguma forma e a gente precisa ajudá-la. E a gente, como espírita, tem certos esclarecimentos, sabe que muito dessas doenças, dessas enfermidades, são causadas por obsessores.
Então, a gente precisa entrar nesses ambientes e, pelo menos, entrar numa sintonia. As doenças são causadas por Obsessores, irmãos obsessores. perseguidores. Né? Muitas delas. Esse aí é o famoso, pode ser, depende. Então, se a gente vai entrar num ambiente desse, entre aspas, sem dizer licença, sem pedir licença é complicado, né? Entenderam? Porque tem um mundo que a gente não conhece. A gente conhece o dono da casa, mas não conhece os perseguidores. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho não sei se dá para ver, uma cicatriz aqui no queixo. Essa cicatriz foi lá na cachoeira de Conceição de Sacareí. Eu fui lá, né, de roupa, bonitinho, não fui cair na cachoeira, fui só ver as pessoas descendo da cachoeira. Eu estava longe da cachoeira e, do nada, eu senti como se alguém tivesse me empurrado. Eu caí lá embaixo, caí de cara na cachoeira, com esse queixo aqui, eu desci a cachoeira totalmente vermelha com meu sangue, né? Chegou o osso a ficar aparente. E 10 dias depois eu recebi uma psicografia dizendo: isso é para nunca mais você entrar numa cachoeira sem pedir licença. Então, assim, na minha insignificância, na minha ignorância desse tipo de coisa, é claro, na força daquele espírito que estava ali naquela cachoeira, então aconteceram coisas. E é esse tipo de coisa que a gente precisa ter o olhar Zé, necessário. Fala, licença, aconteceu a mesma coisa comigo em Muriqui, acontece. quando eu Porque a morava gente, aí. Só que eu não cheguei a cair, eu cheguei a passar muito mal. Eu fiquei um dia, quase 2 dias de cama, por causa disso. e acontece. Eu- Esse é o detalhe. gente, Então, assim, são forças que a gente ainda não aprendeu a dominar, né? E também não tem o esclarecimento necessário para ter força sobre isso. Mas já está lá, existe, acontece com a gente. Fala, Luciano. Zé, então, as cachoeiras aqui dessa região vocês conhecem muito bem, Camila, você, são pontos catalisadores de energias espirituais concentradas pelas oferendas, inclusive, que além dos espíritos que naturalmente já habitam e conservam esses locais, tem um plus, que é justamente a quantidade de oferendas que são colocadas exatamente nas cachoeiras. E, obviamente, naquele entorno está povoado de espíritos dos seus mais variados graus de elevação moral. É bom que se coloque isso, porque há uma espécie de potencialização, e vamos guardar também as devidas proporções, porque existem os espíritos responsáveis pela proteção e conservação da natureza, e aqueles outros que são convidados para irem até esses locais através das oferendas que são colocadas para eles. Então, são duas populações distintas de espíritos nessas localidades. E nem todos são bons, né? Como a gente imagina. Ô A Lu, gente e sabe. eu te devolvo uma pergunta. No caso, a espiritualidade que está presente nesses ambientes, elas podem verificar que alguns dos nossos acompanhantes também não têm boas intenções, né? Então, eles Sim, vão proteger o local da influência dos nossos acompanhantes, né? Isso pode acontecer também. depende do merecimento de quem está lá, do Uhum, encarnado. uhum, Entendeu? Se encarnado for uma pessoa com uma vida reta, com uma moral mais elevada, ou mais ou uhum. menos elevada, que não tem compromissos muito sérios, é óbvio que há proteção, claro. Agora, aqueles outros que não têm, nem o caso Zé Luiz, nem tampouco o seu, eles Uhum. permitem que aconteçam determinadas ações para que aquele que foi influenciado aprenda. Sim, Porque tudo é interessante toda essa mecânica, nessa dinâmica espiritual, porque tudo tende para a autoeducação. claro, O com Zé Luiz, certeza. né, sofreu um acidente, a extensão da pedra é grande. Zé Luiz foi um guerreiro, porque ali ele poderia ter sofrido algo até mais sério. Eu Até imagino. mais sério, E você sentiu seu mal-estar devido à sua sensibilidade, à sua frequência estava mais elevada. Então, E eu estava aí, eu estava acompanhada por uma pessoa bem orientada, né? Espírita também, e mesmo assim, né? É acontece. difícil. Não, com certeza. Por isso que, como o Zé Luiz falou, a mensagem que ele recebeu, né, o respeito e reverência e deferência que nós devemos fazer ao entrarmos em determinados santuários naturais deve anteceder o ingresso nesses locais. Porque não só nas ruas, nas vielas, nos semáforos,
a gente sabe que existe uma quantidade muito grande de espíritos que nos circundam, nesses locais, especificamente por ser um local de catalisação de energia, de pedidos feitos através de oferendas, boa parte daquela clientela espiritual não é tão elevada assim, não. Aproveita, inclusive, né, as nossas fragilidades, as nossas desatenções, para promover algum fenômeno, geralmente um fenômeno físico. Entendeu? No mar Então, também acontece isso. No mar, Muito. muito. Sim. mas esse é que é o ponto do nosso estudo aqui. Quando fala ambiente, o ambiente é tudo aquilo que nós percebemos ali. É claro que meio ambiente é uma ideia diferente, mas o ambiente, né, o espaço físico é uma coisa diferente. Você tem que imaginar assim, se eu estou numa esquina, aquela esquina é um ambiente. Se eu estou numa cachoeira, aquela cachoeira é um ambiente. Se eu estou na minha sala é um ambiente. Então, esse é o ponto. E, claro, todos esses lugares, como é que a gente... Alguns nem querem, não conseguem perceber isso, né? Mas sempre há visitantes de um plano que a gente não vê. Às vezes nem sente. Existem médios que sequer sentem. Porque é uma coisa de sintonia, é uma coisa vibracional. Mas esse é o ponto. Se você vai estar lá na casa de alguém que você vai querer ajudar, entre em sintonia com o plano maior. Então, se você vai visitar um ambiente que, a princípio, você mal conhece, esse é o ponto. É essa vontade de ajudar, essa vontade de fazer o bem. É claro, acidentes ou incidentes acontecem. No meu caso, foi um acidente de fato, mas eu levo isso numa boa. Não tenho ódio nenhum, porque era o meu desconhecimento e muito provavelmente do desconhecimento daquele espírito que me empurrou. Mas assim, a coisa foi tão forte que ele conseguiu me empurrar. Por quê? Porque eu não era assim naquela época. Eu tinha 17 anos, não rezava por quase nada. O espiritismo era só da família, né? Eu sabia que minha família era espírita, mas eu não chegava nem perto, nem tinha essas ideias ainda. Mas esse é o ponto. Vamos visitar, e você falou, Camila, que quando você estava com uma pessoa que era preparada, né? Mas tem um problema assim que você e essa pessoa que estavam preparada, vocês não estavam com a devida sintonia, que é o que fala o estudo. Se você está num grupo, e ele vai falar aqui de 3 pessoas no máximo, mas se você está num grupo qualquer, né? A gente pode até citar também a caravana de Maria de Nazaré, se aquele grupo não tivesse utilizado, o trabalho fica prejudicado. Esse é o ponto. Então, já estamos naquele ambiente, para entrar naquilo, é preciso ter uma elevação muito importante. Isso só para conseguir com o estudo, com vontade de trabalhar, com o exercício diário da caridade. Aí, que a gente vai se enfrentar. Ok? O médium educado, de mais nada precisa a não ser da fé e da boa vontade de ser útil. É o que eu falei. Educado aí não é conseguido assim de uma hora para outra. Não basta ler as obras básicas que isso vai tornar um médium educado. Só vai tornar um médium letrado. O educado tem que ter a prática. Não é incompatível, pelo menos na tarefa mediúnica, você não exercitar. E a caridade e a mediunidade podem ser exercitadas de várias formas. Somente a presença de 2 ou 3 companheiros desse nível junto ao enfermo já ajuda a atmosfera ambiente a se modificar. E se ali se encontram irmãos que não desejam o bem do doente, imediatamente no plano invisível vão se retirando ou sendo levados pelos agentes da luz. Aí volta aquela história que você leu do André Luiz, das visitas espirituais. Então, olha como é que a coisa funciona, né? Os médiuns educados de auxílio, a espiritualidade ajudando e a vontade daquele enfermo de melhorar, é mil maravilhas. Então, certamente sairemos todos melhores dali. Muito melhores do que quando chegamos. Olha como é que é bom. Ô Zé, tem um detalhe aqui que eu queria comentar também, que é o seguinte: existem doenças, como você falou, causadas por obsessores, causadas por um pensamento negativo, um pensamento fixo, né, que a pessoa entra num loop de negatividade que só trai uma doença. Agora, existem outras que são doenças que podemos chamar, entre aspas, kármicas, que são expiações, né? E a gente atuou a Cris me lembrou de uma família que tinham 2 meninas deficientes físicas e mentais.
Era uma situação muito triste, muito triste. E normalmente quando chegávamos ali, elas estavam bastante agitadas, as duas. Era difícil fazer o trabalho, mas a gente acamava, a gente trabalhava muito mais com os pais, porque as meninas não tinha como, né? Elas viviam alienadas. E houve uma vez que nós chegamos lá e era interessante, o que você colocou aqui me chamou a atenção também, né? 3 companheiros desse nível. A gente tinha ali um grupo de 3, 4, que quando a gente saiu do trabalho era perfeito, era maravilhoso. Era maravilhoso, né? A sintonia era perfeita. E um dia chegamos lá e uma das meninas era uma loirinha e outra morena. A morena que normalmente era mais agitada, mais estava calminha, deu para falar com ela, deu para fazer até um carinho nela, bem calminha, tranquila. A família se alegrou bastante, estava tudo ótimo. Uma semana depois ela veio desencarnar. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é uma casualidade o desencarnar? Não, não é. Mas a importância do trabalho de formiguinha, às vezes, que a gente vai fazendo, mais que uma doação de amor. É um trabalho super bem intencionado, né? E movido pelo amor, pela caridade. E aí, né, essa jovem menina, que devia ter ali seus 16 anos no máximo, numa condição terrível, vegetativa quase, mas ela conseguia se manifestar, mas assim, manifestar é grunhido, né? Então, deficiente física e mental. Quantos obsessores deveriam ter ali com ela, né? A gente chegava até a pensar nisso, que condição de extrema tristeza até para os pais, né? 2 filhas naquela condição. E aí, justamente o que eu queria reforçar, um determinado sábado ela estava tranquilinha, deu para fazer carinho, deu para conversar, ela olhava para mim assim, parecia uma criancinha, sabe aquele olhar bonito, e uma semana depois ela desencarnou. Então, destacar de novo a importância desse trabalho, porque às vezes você vai lá, você fala assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo assim? Porque ela não reage, não melhora, não sei o quê. E de repente algo acontece e parece que assim, era o preparo para ela poder retornar para o plano espiritual. Foi algo assim impressionante. Era isso que eu queria dizer. A gente precisa ter em mente que esse tipo de trabalho não é um trabalho que vai levar à cura, é um trabalho que vai levar ao bem-estar, levar a melhora. A melhora pode ser, depende de retirar os irmãos perseguidores daquele local. Quando você falou doença kármica, elas acontecem, mas os irmãos espirituais podem aumentar muito o sofrimento de todo mundo ao redor, pelo pensamento de mãe, pai, filho, parente, tio, vizinho. Então, existe todo um sofrimento que favorece. A nossa presença nesse tipo de ambiente, a gente está preparado. E a gente tem que saber exatamente o que vai fazer, para não ter essa surpresa. E, felizmente, né, ou infelizmente, para muitas doenças, a cura é a morte. A cura é o desencarne. E se não tem mente isso também, né? Eu tenho falado muito isso, porque tem pessoas que estão, assim, fulano já está há 60 dias entubado com Covid. Eu falei, olha só, para muitas doenças, a morte é a cura. E você tem que lembrar o seguinte, muitas pessoas estão conseguindo se sair da doença, mas têm sequelas terríveis, sequelas mentais. Então, a gente está lidando com uma coisa nova que não conhecíamos ainda. Então, existe muito mais por trás disso aqui. Então, a gente, claro, ninguém está preparado para a morte, mas tem que estar preparado para o auxílio. De novo, palavras boas atitudes, o asseio, não é bem vestido, nada com perfume muito forte, e tentar uma serenidade, tentar auxiliar aquela pessoa. Não precisa vestido de branco, você não é enfermeiro, não é médico, não. Vai bem vestido, vai tranquilo, vai na paz, vai com os melhores intuitos, e é isso que o primeiramente falou para a gente. É buscar essa sintonia maior antes mesmo de estar lá. Então, isso pode ser por exemplo, tem casas de caridade, tem asilos, né?
Então, a nossa visita a asilos, casa de caridade, até de enfermaria, tem gente que vai com violão e vai tocar música para pessoas em hospitais. Mas e simplesmente lá fluir para o coração, para nós espíritas, que é o que o Miramento está falando, não é aconselhável. A gente vai fazer isso, vai lá para cantar uma música, para ajudar, a gente vai ter o quê? O bem-estar dessa pessoa, ou melhorar alguma coisa. E a gente precisa estar preparado para palavras, para arguições, mas não deve ser esse ambiente. Porque ele fala, a conversação tem que ser evitada. Vai lá para auxiliar e assim deve continuar. Perguntou, seja breve, seja sutil, para poder ajudar aquela pessoa que está realmente precisando de lá naquele tempo. Aí a gente precisa ser muito maior do que tudo que já nos ensinaram. Né? A mediunidade carece de raciocínio, e o raciocínio educado abre campo para a intuição superior. Nós sabemos que tu sabes que o ambiente da própria Terra é mais negativo que positivo, no que se refere aos fluidos. Entre mentes, somos conhecedores de que o Cristo é o desintegrador do magnetismo inferior. Apeguemos-nos a ele, para que o bem domine o mal e a luz transforme as trevas. Então, esse ambiente, né, está com Jesus. Jesus está do nosso lado, ele está lá em cima do alto do monte, não. Ele está exatamente ali, nos acompanhando. E se não pode fazer isso, é claro que precisa acreditar nisso, se não pode fazer isso, com certeza teremos irmãos espirituais do nível de Jesus nos auxiliando. É esse o ponto. Com fé, com força, não é com arrogância, para ajudar. O objetivo é ajudar, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então vamos lá, vamos na paz, vamos na fé. Uma das virtudes indispensáveis ao médium é a humildade. O médium humilde não se escusa de aprender com os outros e tem sempre a coragem de se modificar quando errado. Isso é muito interessante para a evolução das suas faculdades. Esses trabalhos todos, né, eles são trabalhos que vão se desenvolvendo. E é aprendizado, é a possibilidade de trabalho, de crescimento. Que coisa maravilhosa está em nossas mãos. Né? Com vontade. Por isso que eu falei, é importante ter 3 pessoas especializadas, instruídas, mas se existe alguém querendo trabalhar, e ela pode acompanhar, mas tem que combinar antes. Ó, você vai acompanhar para aprender, para se esclarecer, para até nos ajudar. Né? Porque, às vezes, uma pessoa de fora observa isso, e você não notou. E é essa hora que a gente tem que ter a humildade de aprender com os nossos erros e com os erros dos outros. A postura mediúnica deve ser a de um estudante, ansioso no aprendizado, fugir sempre da autovalorização, dos impulsos e ciúmes e de interpretar a liderança no meio de onde trabalha. De impetrar, né? Liderança no meio do trabalho. Pedir sempre desculpas quando o engano surgiu em seu caminho. E nunca esmorecer quando pedir o pão de alguém de oferta de pedra. Né? Nunca quando alguém te oferecer pedra. Quem tem boas intenções encontra à frente as intenções nobres. Então, é claro, gente que tem em mente, nem sempre a boa intenção pode, de fato, reverter em boa coisa. Se você vai num lugar desse e não está preparado, vai falar um monte de abobrinha, pode estar prejudicando a pessoa. Então, é isso que tem que ser cortado. Essa autovalorização é aquela pessoa que sai da casa numa comunidade, eu estava cheio de obsessor, né? E olha só, a gente tem que fazer um trabalho na casa de espírito para reforçar isso aí, para dar mais força. A gente precisa, né? Porque aquele irmão que estava acompanhando ela, ele é de uma encarnação dela que ela foi uma pessoa ruim. Então, esse tipo de coisa a gente não deve fazer em momento algum no espiritismo, né? Comentar os trabalhos feitos, exceto quando é para estudo, quando é para que os outros aprendam com aquilo, exceto essa possibilidade. Mas, no mais, não devemos comentar os trabalhos e nem ficar se valorizando. Poxa, na semana passada nós visitamos 4 pessoas, nós ajudamos 4 pessoas, elas estão ótimas. Então, isso aqui não se quer. Esse tipo de coisa não faz bem para a gente, não faz bem para o espiritismo
e não faz bem para ninguém. Não deves apressar-te em circunstância alguma. A pressa é inimiga do bom senso, mas a calma, por outro lado, não deve ser confundida com lerdeza, porque a preguiça é a morte que muda de traje para enganar os seus aflitos. E assim, bebe com pressa, olha quantas vezes eu digo isso. Vamos embora, está na hora. Não, ó, dá para ir na casa de fulano, mas tem que ser no máximo até 8h30. 8h30 eu tenho que ir embora. Então, esse tipo de trabalho esquece. Essa pessoa não é para estar junto. Porque sempre vão acontecer coisas inesperadas. Até mesmo uma incorporação, o espírito precisa ser doutrinado ali, porque o médium não foi suficientemente forte. E agora? O que eu vou fazer? Rezar, pedir, meu Deus, leva esse espírito para a luz, esse tipo de coisa não pode acontecer. Mas é necessário esclarecimento para poder Zé, esclarecer. Oi, fala. pode até nem acontecer nada, mas Isso, a pessoa já vai estar ligada no horário, já não vai estar concentrada, já não vai estar se doando, né? isso mesmo. Isso mesmo. Está na hora do jogo, ó, 9h, 9h30 tem jogo, então a pessoa está correndo para ir voltar para o jogo. Só um exemplo. Tá? Domingo não dá porque de tarde tem um jogo no meu time. Então, tem coisas horríveis, né? Que estão associadas à pressa, né? a essa lerdeza. Na hoje não dá, vamos amanhã. Então, quando a gente está buscando a sintonia maior, esse tipo de atitude não pode ter. Entendeu? Esse é o problema nosso. Né? Eu estou falando no plural, mas é no singular. Porque nós temos academia, que vai nos interferir. Mas, para o trabalho maior, a gente precisa melhorar isso muito. Graças a Deus, o Miramês está ajudando a gente aqui. E, com certeza, a gente vai sair desse encontro com bons pensamentos para que a gente possa fazer, de fato, trabalhos de auxílio muito melhor. Ô, Zé, a Sônia Fala. levantou a mão. Eu acho que ela quer Eu não fazer alguma vi, eu não vi. observação. Não, Sônia, pode não tem. falar. Oi. Oi. Oi, gente. Desculpa chegar tarde. Eu peguei o bonde meio que andando, mas eu não não estou me atropelando, não. Vou tentar não ser atropelada. Então, você estava falando aí da importância de sempre ir com pessoas, ou 2, ou 3 pessoas, no mínimo, né, para ajudar no lugar, num caso desses. Mas muitas vezes você está sozinho, entre aspas. Você não tem uma pessoa física ali para te ajudar. Eu acho que aí o cuidado tem que ser redobrado, mas eu acho que tem que ser feito mesmo assim, uma assistência, entendeu? Acho, para mim. Agora que sobrecarrega bastante a pessoa que vai. A gente sente que realmente a coisa fica mais densa, mais, sabe, mais trabalhosa, realmente. Mas isso eu acho que não se torna impossível, desde que você se prepare bastante. Ore bastante, peça muita ajuda espiritual. O que você acha? Eu tenho essa dúvida, mas assim, já aconteceu, já fui sozinha, não tinha ninguém para ir, eu não estava nem no centro espírita, entendeu? É, eu sentia algumas coisas assim de peso. A cada família que eu ia assistindo, eu via assim algumas famílias que você sente uma coisa bem pesada, mas eu sempre em oração pedindo aos nossos amigos espirituais para estarem ali comigo para poder ajudar. É muito difícil realmente, mas não é impossível, né? Ou você acha que isso a gente não deve fazer de jeito nenhum? Eu tenho essa dúvida. Nunca diga nunca. Esse é meu muito princípio mesmo. Mas vamos lá. Qual o título da obra? Segurança mediúnica. São orientações para que o trabalho mediúnico aconteça da melhor forma possível. Ponto. Pode ser e depende. Porque são casos e casos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu conversando com um amigo, que eu sei que é médium, né? Conversando com ele, e aí, como é que é? Tudo bem? Daqui a pouquinho falando, conversinha, nossa, e daqui a pouquinho a voz mudou. No que a voz mudou, naquele instante eu desci de seu amigo para ser doutrinador. Foram mais de meia hora tentando doutrinar aquele irmão por telefone, e aconteceu.
teria que ser uma coisa com muita calma, com muito esclarecimento. Por quê? Porque podia simplesmente bater o telefone e acabou a conversa. E daí, não sei. Porque se o médium não teve controle para não deixar aquele irmão chegar, olha a situação. Então, pode ser, depende. O que o Miramês fala é que nem sempre a boa vontade pode ser a coisa que vai ajudar. Ele fala assim, vá em grupo, faça de tudo para que essa pessoa vá à casa espírita, só vá em casos extremos que ela não puder de jeito nenhum se locomover. Então, assim, a orientação é essa, para ter o quê? Para ter segurança no caminho. Esse é o objetivo. Agora, não vou dizer nunca. Nunca vou dizer nunca, porque são tantas possibilidades que a gente encontra. Então, assim, não basta só o coração pedir, né? Mas existe aquela hora, está na rua, caiu, a pessoa caiu. O que você faz? Olhou para o lado, não tem ninguém, olhou para o lado, não tem ninguém. O que você faz? Ah, mas eu não sou médico, não sou doutor. Como é que eu vou socorrer alguém? Vou fazer uma respiração, se te parar o coração? É isso? Vou tentar? É aquela história. Vai tentar ou não vai? Vai esperar a polícia chegar, a ambulância chegar? Pode ser tarde demais. Então, esse é o ponto. Gente. Entendeu? É muito complicado. E assim, eu fico com a segurança, mas nunca direi nunca. Porque se tiver, de fato, uma pessoa que eu sei, só tem eu ali na hora, ninguém vai chegar comigo, né? E aí eu tenho que fazer alguma coisa. E, para muitos casos, talvez uma oração, né? Uma oração à distância pode ajudar. Mas tem gente que não, só a presença física. E onde que ele está? Não é recomendado. Essa que é a recomendação, essa, não é recomendado. Vida que segue, tá? Se for ou não for, não, você não deve se punir por isso. Ah, não fui. Mas a gente tem que estar com o coração livre para saber que, com tantas possibilidades, que a gente está aqui envolvido em tantos causos de nossas vidas, que é isso mesmo. Sem martírio, né? Obrigada. Esse é que é o importante, sem martírio. Valorizemos a vida pensando e falando na dimensão da luz. A essa luz não esquecerá de nos mostrar os caminhos para Deus. Se queres visitar os enfermos e curá-los, ajuda-os a esquecer a doença, os problemas, transformando os infortúnios em esperança, onde a paz se transmuta em trabalho e este em vida. Olha como é que é difícil isso aí. É complicado demais. Como é que você vai pegar com uma pessoa que mentalmente está em certo desequilíbrio? Como é que você vai ajudar a esquecer a doença, a esquecer os problemas? Porque eles são geradores, né? Às vezes não necessariamente nessa ordem, né? Não é a obsessão que causou a doença que causou a obsessão. Então, são tantas possibilidades, o caminho é bem vasto, né? Por isso que precisa o tempo todo ter a humildade de aprender. Compadece-te de ti mesmo, educando teus sentimentos e torna a compadecer-te, disciplinando os teus impulsos inferiores, e continua compadecendo-te, instruindo-te em todos os segredos da vida, porque estás rico de livros de alta filosofia, que mostram a palavra de Deus, usando as mesmas letras que usas na escrita de todos os dias, para o intercâmbio das criaturas. Impressionante, né? Compadece. Então, assim, é porque aquela história, né? Ajuda-te que o céu vai te ajudar. Ajuda-te porque você vai poder ajudar, sim. Então, o primeiro do problema, nós que somos os primeiros necessitados. Ele quando imagina um doente, o problema está doente. Aí a gente acha que não tem doença nenhuma. Mas a gente tem um mal-estar. Esse mal-estar, se for psicológico, ele pode causar outras coisas. Às vezes nem a gente, sim é quem está ao nosso redor. Se transforma em palavras, atitudes. Né? Como é complicado isso no dia a dia? Ser médium, transformador, que sabe mudar para melhor o ambiente onde é chamado a servir, e se encontrar dificuldades, meu irmão, convida o Cristo para te ajudar e confia em Deus, e serás vitorioso com os espíritos nobres.
Então, se a gente está de fato, de coração, se instruindo, buscando pela verdade, nós está sempre acompanhado de bons espíritos. É claro, os inimigos estão aí, eles não querem que a gente faça isso ainda, mas precisamos estar alerta até para isso. Não é porque eu acredito em Jesus que não vou ter mais nenhum mau espírito comigo. Não, eles não gostam disso, eles querem nos perseguir, querem perseguir as pessoas, mas se a gente se instruir, usar de coração, usar de humildade e, como eu falei, convidar o Cristo para estar com a gente, ganhamos a loteria. É certo? É isso, gente. Acho que eu fico por aqui. Deixo com vocês agora outras dúvidas e outras colocações. Acho que já falei até demais. Muito bom, Zé. Valeu, Zé. Esse restinho que eu peguei, foi pena que não deu para assistir tudo, mas eu vou assistir quando vocês editarem. Essa que é a vantagem da internet, ele pode voltar, né, e ver o filme depois, é muito bom, sério. Esse acervo do Luciano, eu tenho que falar assim, tá na página do Luciano, é ótimo para isso, tem muita coisa boa lá. E fica desse estudo todo, é isso aí. Não basta a gente ter fé. A fé cega, ela não vai nos ajudar. Então, precisa ter uma fé raciocinada. Aí tem uma coisa que eu gosto, né, do pastor Arnaldo, né, tem umas colocações muito interessantes, que, apesar de ser uma paródia, né, um troço engraçado, né, mas ele fala só, não adianta subir o Morro do Alemão com o evangelho embaixo do braço. Por quê? Que o evangelho, o que, Zé? Embaixo do braço. Porque nós temos fé, mas não temos peito de aço. Essa que é a grande história. Então, não adianta querer visitar pessoas sem estar preparado. Exigem algo mais. Não é aquela fé, essa fé tem que ser raciocinada, a gente pode fazer fora. A gente tem que se instruir para isso, tem que se preparar para isso. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que de tudo isso a gente está se preparando para um mundo melhor. E começa com o estudo. Depois a gente tem que começar a fazer os nossos exercícios. Parabéns, Zé. Foi top. Não, assim, o silêncio é absorção do estudo, né? Você com essa objetividade de sempre de explicar tudo, né, com clareza, de sanar as nossas dúvidas. É muito bom. A gente fica só absorvendo. Parabéns, muito obrigada. Assim, obrigado, gente. Mas assim, nesse caso aqui eu tenho uma certa vantagem, né? Como as coisas não acontecem por acaso, porque eu faço parte desse tipo de grupo. Eu faço na minha casa aqui, a gente fazia, né? Não faz mais por causa da Covid. Mas a gente fazia visitações a enfermos, nas casas, né? Fazia esse tipo de coisa. E era fácil observar o desequilíbrio do grupo. Que pena que esse grupo nunca leu esse livro. Mas, claro, quando voltarmos a fazer o trabalho, ele vai fazer parte do estudo. Não tem jeito, eu preparo. Mas a gente precisa. Assim, então eu falo, pô, chegou na casa do fulano, coitado, estava mancando, fazendo a perna, estava inchada e tal, e uma mesa feita para tomar café. A gente não foi fazer uma visita para tomar café, foi para ajudar a pessoa. E a pessoa preocupada com a visitação. E o vestido, né? A pessoa, apesar de estar ali mancando, o vestido está na beca, né? Não era de azul que ele estava, não, mas ele estava com a camisa xadrez bonitona. E assim, é muito legal, né? Estou comentando, não deveria comentar, mas comentando com o objetivo de instrução, né? Que acontece mesmo, né? Mas tem que estar preparado para esse tipo de coisa também. Eu queria fazer um comentário rápido. A Cris até ela fez um comentário que vai? Pronto. Que me chamou a atenção, porque tem muita gente que quando chega na casa espírita vem com a ânsia também de querer trabalhar. E pelo menos naquela época, quando eu estava lá em Blumenau, quando a gente começou, você quer trabalhar? Então vai lá para assistência social. Né? Porque eu não sei por que raios, mas parece que assim, assistência social é a linha de frente, é infantaria. Né? Então eu coloco o sujeito lá para ter... Só que para fazer assistência social você tem que estar muito bem preparado.
né? Não é uma coisa assim que você fala assim, não tem experiência nenhuma, vai para assistência social. Mas foi E esse tipo de estudo de hoje, ele deveria ser usado, e só esse capítulo, para um estudo para preparar as pessoas para poderem fazer assistência social. Sim, porque e assim, hoje tem outro caso também, né? Que você vai, chega na casa espírita, né? E diz, não, vim aqui e tal, gostei de você, não quero começar, eu quero trabalhar. Aí chega o presidente da cara, muito bem, seja bem-vindo. Mas olha só, você precisa ler a doutrina. Quando você estudar na segunda-feira o livro dos Espíritos, e na quarta-feira o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, quando acabar, aí você pode trabalhar. Tem casos assim. E como é que fica? Não é isso? Então, assim, esse trabalho social ele acontece, deve acontecer, mas deve ser sempre acompanhado. Então, a frase tem que ser outra. Muito bem, está aqui, ok. Conversar com a pessoa para saber o que ela conhece de doutrina, o que conhece, o que ela vai lidar com uma coisa ali. Você está esse novo na casa, você vai sugerir, ó, o trabalho acontece dia tal, tal, com essa equipe aqui. Mas eu queria que você primeiro participasse de alguns estudos, de algumas reuniões. Aí você diria pelo caderno, pela assinatura, se ela está com presença e tal, com disposição. E aí você vai apresentar o grupo. A pessoa chegou aqui, ela deseja trabalhar dessa forma, ela pode acompanhar vocês, acompanhar. E é assim que se desenvolve. Essa caridade que muitas casas não estão sabendo fazer agora. Fala, Cris. não, é porque eu fiquei pensando justamente nisso, que nós dois literalmente fomos assim empurrados para. Mas você tem razão, mas Mas a gente assim, fez o curso básico. não, a gente fez, eu sei. fez. Mas quando eu penso, né, se eu vou olhar a história completa e penso que foi a partir dessa situação de estar na assistência social, de estar indo visitar essas famílias carentes, que nós então, que foi o pontapé, por exemplo, para a gente decidir pela adoção, aí eu olho e falo, não foi por acaso que a gente entrou nesse trabalho. Mas né? tinha muita gente que se horrorizava com a assistência social, que não encaixava, que fala, meu Deus, que coisa horrível, eu nunca tinha visto tanto sofrimento na minha vida, não estou preparado para isso não. Né? Então as pessoas têm que estar preparadas, elas têm que ser conscientes da importância desse tipo de trabalho. Sim, importantíssimo, né? E assim, a assistência social, ela mostra, né, ajuda a gente a ter um olhar, né, de necessidades que a gente não tem. Às vezes são necessidades, às vezes só de palavras, tem coisas. Às vezes a pessoa não está precisando de comida, precisa de remédio. O remédio que não consegue porque tem que ir no médico pegar receita. Então, assim, a gente pega. Me lembro que eu pegava a receita com o médico para uma pessoa, ela só precisava ir na farmácia comprar o remédio. Ela não tinha dificuldade disso, mas ela não tinha dinheiro suficiente para pagar a consulta. A dificuldade dela, não queria ir. O INSS demorava. O INSS não, os postos de saúde na época não eram como agora, né? Agora tem clínica e limpa para tudo quanto é lado, mas antigamente, uns 15 anos atrás, não era assim. Então, a caridade era feita assim, eu pegava a receita com o médico para ele tomar remédio. Então, essa assistência social, ela vai dar a gente um visual, né? Às vezes, quando a gente pode fazer a visitação para as pessoas, a gente vê de fato qual é a necessidade, isso é muito ajuda muito. Sônia? Oi, então, é uma dúvida aqui. Eu gostaria de saber da sua parte, ou de quem participa de centros espíritas também, no caso de uma pessoa que não lê e não escreve, analfabeta, tá? Mas que tem um potencial muito forte, você percebe que é uma pessoa preparada, entre aspas, tá? Porque existe isso. Muitas vezes a gente vai, não, tem que estudar. Claro, é regra, tem que estudar, esclarece e tal. Agora, tem muita gente que não sabe ler nem escrever, mas tem um potencial espiritual muito forte, muito elevado, que dá um banho até em muita gente que já leu trocentos livros, que, sabe, que realmente eu já vi isso. E, assim, eu tiro meu chapéu para as pessoas assim, e eu queria saber se
Os centros, normalmente, os centros espíritas, no geral, têm essa sensibilidade de perceber isso e aproveitar essa criatura para fazer algum tipo de trabalho, que ela vai ser útil, com certeza, mas será ou simplesmente falar assim, olha, tem que estudar, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, entendeu? Minha dúvida. Eu vou te responder com uma resposta que um amigo já desencarnado, chamado Emil Forambag, falou. Ela não escreve, né, não lê, mas ela ouve muito melhor do que a gente. Então, esse é o princípio da doutrina. Né? Participar de uma palestra pública pode ser muito útil. E aí é aquela história, né? Os trabalhadores da casa têm que ficar alerta para isso, têm que ficar abertos para esse tipo de situação. Eu conheço, na minha casa tinha, era até um médium de apoio, né, na reunião de desobsessão, né, ele tinha dificuldade, tinha duas dificuldades, não enxergava direito, não conseguia ler. Então, a vida inteira ele teve dificuldade de ler, ele lia com dificuldade, não era uma pessoa analfabeta, mas ele não conseguia burilar a doutrina da forma que a gente imagina, que está lendo, né, internet, hoje não é assim. Mas ele tinha um ouvido espetacular, ele não esquecia, ele lembrava das coisas. Assim, é possível, sim. Agora, essa sensibilidade é mais complicado, porque a gente está vivendo um momento tal, né, que eu digo que tem um certo endurecimento, né? Então, é difícil as casas, né, ter essa abertura toda. As pessoas ficaram endurecidas por vários motivos, né? Mas, assim, você olhar uma pessoa que chegou disposta a trabalhar, né, que está ali para ajudar de coração, de vontade, você quer moldar aquela pessoa, o que isso tem que ser feito? Moldar aquela pessoa para, pelo menos, estar nos rumos da doutrina. Né? Para não chegar, por exemplo, uma casa espírita cheia de amuleto, cheia de coisa, né? Porque acontece isso. Estou disposto a trabalhar, mas não consegui vestir a doutrina. Porque ela não pode ser vestida também, mas existe um ponto de começo. E esse ponto de começo passa por algum aprendizado, o beabá, né? Uma evangelização mesmo, né? Uma catequese, entre aspas, mas uma evangelização para mostrar que que fora da caridade não há salvação. Isso não entrou, né? Não vai. Só uma contribuição pequenininha, até porque também já estamos ali um pouquinho do Não, nosso horário, para ilustrar um pouco mais a sua fala e trazer novamente ao grupo uma experiência que já aconteceu conosco, que você e o Celano também conhecem exatamente a pessoa. Há muitos anos atrás, aqui na nossa casa, uma jovem, né, iletrada, né, não sabia escrever o próprio nome, não tinha sido alfabetizada, mas com uma capacidade mediúnica extraordinária. Isso a gente está falando, mas não se fala para a pessoa. Para o medianeiro não se pode falar, porque senão vai estartar o ego e a vaidade. Enfim, uma mediunidade atuante. E aí, o nosso presidente, devido à sua capacidade, né, a sua conexão, né, a sua vontade, inclusive, de trabalhar, ele a levou para a mesa. Ok, e lá ela ficou. Passado algum tempo, ela era psicofônica, ela é psicofônica. Num dado momento, numa reunião dessas, ela simplesmente trouxe um texto completo. Não sabia o que era uma vírgula, um ponto. É só para a Sônia compreender a importância desses trabalhadores. E aí, terminada a reunião, as luzes são acesas, passamos para as reflexões. Ela, quando pegou a psicografia, ela começou a chorar. Ela virou para o nosso presidente, não vou citar nome, mas todos nós conhecemos aqui, seu fulano, olha o que eu recebi. Era uma mensagem de uma candura, de uma delicadeza que espelhava, inclusive, a natureza dela própria. Como pode uma pessoa leiga, analfabeta, psicografar uma mensagem com um teor elevado? A partir daquele momento, é claro que ela teve condições, depois foi se alfabetizar, se estudou, se formou, né, no fundamental. Muito feliz, muito feliz. Então, a casa entendeu que, devido à sensibilidade mediúnica dessa nossa companheira, ela poderia ser aproveitada em outras frentes. Tanto que
tanto que ela atua até hoje, agora não por conta da pandemia, mas ela atua no atendimento médico espiritual, e com um doutor muito empático, um cirurgião muito interessante. E não é um só, são vários, nós sabemos de quem nós estamos falando, né? Então, para não citar nomes, isso vai para a rede e tudo mais, né? Mas a gente tem um caso, Sônia, aqui na nossa casa, que reflete a sua dúvida, e esclarece de uma forma bastante pontual. Né? Como um medianeiro pode, né, não ter conhecimento? Claro que as matrizes foram ativadas pelo espírito comunicante ou por aquele que foi por ele trazido lá nos seus, a gente chama até de registro mnemônico, alguma coisa assim, ativou nela, na medianeira, o conhecimento que ela tinha da escrita. Pode ser em outra língua, mas por acaso foi em português. Então, ilustre, e até hoje ela trabalha, quer dizer, ela evoluiu muito dentro do seu aspecto mediúnico e vem contribuindo, na medida do possível, né, com o tratamento e cura de muitos pacientes que procuram pelo atendimento médico espiritual. Mas, Lu, a dúvida Oi. da Sônia, pelo que eu entendi, não é se isso é possível, é se as direções das casas têm essa sensibilidade para acolher, para orientar, ou simplesmente... Conhecer, né? A dúvida dela é essa. Então, pode ser e depende do Zé Luiz. Se o dirigente tiver sensibilidade, ele vai fazer isso. Mas a grande maioria, eu posso te afirmar que não, que vai dizer simplesmente que é para estudar, para fazer o ESD, para fazer o livro tal, o curso tal, depois que aprender, volta para trabalhar. Mas aí é uma coisa de cada casa, de cada direção, de cada... Tá? Sim, mas eu respondi a pergunta dela, a dúvida. Quando eu disse que ela evoluiu mediunicamente, é porque a direção da casa a acolheu. E ela, Isso, por mas é esforço um próprio... exemplo da direção. Foi essa direção que teve a sensibilidade. Mas se ela, por exemplo, cai numa outra casa que a insensibilidade a afasta, ela iria desperdiçar um potencial ali existente. E Então, a dúvida muitas vezes até ia aniquilar uma vida que ela poderia ser útil Sim. espiritualmente. Tipo assim, você não está exatamente. pronto, você não vai servir para nada. A pessoa simplesmente vai falar, então tá, pega E o minha Mas acontece, não há uma regra. O que eu quero dizer é que não há uma regra nas casas. As casas mandam estudar. Se você é letrado ou iletrada, eles nem muitas vezes procuram saber. Eu dei exemplo da nossa casa, né? Eu fui bem objetivo na resposta, na colocação. Ajudou? Bom, então já chegamos à nossa hora. Fica aí o ensinamento de Miramês, excelente para a gente, né? Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Silêncio total, né? Eu posso fazer convidar a a prece, Raquel. Zé, se você Pode quiser. fazer? Então, por favor. Eu ia Posso? convidar a Raquel, Não, mas agora você está sendo convidado. Muito mas obrigado. não tem problema. Se você quiser Não, passar, não tem problema, tá por bom? favor, você. Tá bom. Nada Vamos acontece por lá. acaso. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para encerrarmos mais um dia dos nossos estudos. Peçamos que estes estudos possam entrar cada vez mais fundo nas nossas mentes, que a absorção seja extremamente proveitosa e que não fique estagnada somente na mente, que a prática no nosso dia a dia seja explícita, porque o objetivo dos nossos estudos é esse: é aprendermos e praticarmos a cada dia mais. Por isso, querido Mestre Jesus, pedimos que possamos absorver, mas de forma verdadeira e sincera, esse estudo apresentado pelo nosso querido amigo José Luiz e acompanhado pelos nossos outros amigos da equipe.
Obrigada por mais uma vez nos permitir ouvir e enxergar estes estudos, que são tão belos e vêm em tão bons momentos, para que possamos absorver. E assim, Senhor Jesus, sendo, pedimos que possamos encerrá-los e também pedimos que esteja conosco, não só hoje, mas todo sempre. E damos graças a Deus por mais um dia. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, né? Graças a Deus.